o maior propósito é buscar a Deus, é se encher de Deus, é ser marcado por Deus. E nós somos ministrados em alto nível. Pegamos estrada depois de um culto em que o pastor Leonardo Salles acabara de ministrar. Pegamos estrada voltando para o estado do Paraná. E nós chegamos aqui 7 horas da manhã. Eu deixei cada um na sua casa, deitei, dormi até a 1 da tarde, tomei um café, saí às 2 da tarde para Apucarana para buscar uma encomenda do pastor Henrique, nosso filho lá de Apucarana. E quando eu estou parado, porque o diabo, quando ele quer fazer uma coisa, parece que ele manda os seus enviados. Eu estou parado no carro com meu filho dentro do carro, quando uma viatura da polícia para e uma arma inserida põe em direção à minha cabeça e começa a me fazer um tanto de perguntas. Eu vou respondendo, e o policial, para mim, estava diferente, né? Ele conhece muito espiritual, e ele começou a dizer: fala mais alto. Eu digo: meu Deus, eu estou tentando falar, cara, eu vou gritar aqui no carro. E aí eu explicando, eu falando, e depois ele mandou baixar o vidro, perguntou quem tinha lá dentro. Eu falei: meu filho. Abaixei o vidro, e depois que falaram: apóstolo, aquele pessoal que cruzou pelo senhor só anda tomado. Eu disse: eu já entendi, eu já vi lá, né? E depois nós retornamos para o culto, e depois foi socorrer Sarandi. Sarandi nós já ministramos aqui sexta, sábado de manhã nós partimos para Sarandi, e nós não paramos. Então, se o físico hoje não responder, fica tranquilo, a alma está cheia. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 9, versículo de número 10, a Bíblia é categórica em nos dizer que estão regressando os apóstolos. E quando eles regressam, meu pastor Sebastião, a Bíblia diz que eles vão relatar a Jesus o que eles tinham feito. Então eles chegam, trazem o relatório do que eles haviam feito. E a Bíblia diz que Jesus então vai levar eles com ele. E levando eles com ele, Jesus vai se retirar à parte para uma cidade chamada Betsaida. Então Jesus se separa à parte e ele está operando os seus sinais dentro de Betsaida, porque aonde Jesus chegava havia curas, havia libertações, havia transformações, havia multiplicação de pão e de peixe, havia a moeda que saía da boca do peixe para pagar o imposto. E meditando nisso eu consigo compreender que talvez você entrou aqui com a cabeça fervilhando ou quente, preocupado com as contas de amanhã. E o céu me trouxe aqui para lhe dizer que quando você coloca tudo nas mãos de Deus, Ele é capaz de abrir a boca de um peixe e trazer a providência, a provisão que você precisa. Hoje talvez esse peixe não é um peixe comum, talvez é um homem ou uma mulher que Deus vai colocar no seu caminho com uma laia com um socorro para te socorrer. A Bíblia é categórica em nos revelar que as multidões vão saber que Jesus está em Betsaida. E como as multidões sabem, o que eu admiro nas multidões é que elas não medem esforços para estar aonde Jesus está. Eles andavam quilômetros, e a maioria não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha motocicleta, não tinha bicicleta. Eles andavam a pé, milhas, eles andavam quilômetros para serem abençoados pelo poder de Deus. E eu aprendi que toda vez que a gente faz um esforço acertado para buscar algo da parte de Jesus, Jesus vai vir ao nosso encontro. Por quê? Porque Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo como você está batalhando para chegar aonde Jesus está. E o que me chama a atenção é que estas multidões, porque no Evangelho que segundo escreveu Mateus, as multidões chegam primeiro que ele vai
atenção para a nossa vida. Quem precisa de milagres não pode esperar em micro-ondas. Quem precisa de milagres precisa fazer a sua parte. Remanda canto como a núvia, porque esta multidão precisa de milagres instantâneos, extraordinários, e milagres criativos, instantâneos, Deus faz na hora. Extraordinário é para deixar pessoas de boca aberta, e criativos é aquilo que não existe, e Deus pode criar. Talvez tenha alguém no pieta que você está orando, e a medicina diz: alguém dele parou e não funciona mais. Mas se o meu Jesus entrar lá, ele tem poder para criar outro rios e colocar no lugar. Remanto de calavaçúria, canto de calavácia. Então o texto nos mostra que as multidões estão sabendo que Jesus está em Betsaida, e sabendo que Jesus está em Betsaida, eles vão seguir Jesus. A Bíblia desenrola a sua narrativa dizendo que Jesus então vai acolher todos eles. Tem lugar, pastor Sebastião, para todo mundo ao lado de Jesus. Tem lugar para o homossexual, tem lugar para a lésbica, tem lugar para o ladrão, tem lugar para o mentiroso, tem lugar para o enganador, tem lugar, eita, eu vou falar, mandar salar que a terra jogar a sua, tem lugar para o viciado. Por quê? Porque Jesus não faz acepção de ninguém. Então ele diz aos apóstolos: pode deixar vir todo mundo. E ele começa a acolher todo mundo. Quando você entra numa igreja, eu vou falar, acabar séria, em que as pessoas já te olham pela porta, quando você entra num ambiente que as pessoas começam a te medir de forma diferente, por causa talvez do seu estado financeiro, por causa talvez do seu estado, da forma que você veste, pode ter certeza que o Cristo muitas vezes não está inserido nesse contexto. Por quê? Porque o Cristo, aonde chega alguém que precisa dele, ele vai criar um meio para receber aquela pessoa. Ah, ela é de rixa, pode vir, deixar vir a mim, porque eu vou tratar ela. Ele é bebum, pode deixar vir a mim, porque eu vou tirar a cachaça e não vai ficar uma sequela. Eu vou tirar a cirrose e não vai ficar uma sequela. Então deixa eles vir a mim. Então a ordem de Jesus aos apóstolos, porque se Jesus está dando a ordem, é porque alguém poderia falar: ó, não dá para receber vocês aí não. Não dá para, tem muita gente, vem outra hora. Marca o horário. Eita, vem outro tempo, porque não dá para receber vocês na sua totalidade. Jesus não. Diz: ó, a ordem que eu dou a vocês, quem chegar não é para vocês despedir, não é para vocês mandar embora. Entrou, vai sair daqui com o milagre. Alguns irmãos entenderam, eu vou repetir para você dar aquele glória, para o capeta saber que você está no culto. E Jesus então vai dizer a eles: deixa vir a mim, porque quem chega a mim, de maneira nenhuma vai voltar para casa da mesma maneira. Você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira nesta noite, porque o Espírito já segurou pelas suas mãos. Falava-lhes, porque a Bíblia diz que Jesus acolhe eles e ele começa a falar do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus, quando ele é estabelecido na vida de alguém, você vê a mudança. Porque hoje é a campanha de 12 cestos cheios. Não adianta o cesto encher se não houver mudança na nossa vida por completo.
E não é do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que Jesus quer. Quem está aí de glória a Deus? Então Jesus acolhe eles e começa a falar do reino de Deus. E quando ele começa a falar do reino, as doutrina não é uso e costume, é ensinamento da palavra. Jesus começa a ensinar sobre perdão. Jesus começa a ensinar que aquele que busca primeiro o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. Jesus começa a ensinar que não se adora em Samaria, nem em Jerusalém, mas que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adora Ele com a enfermidade, sem enfermidade, com o celeiro cheio, com o celeiro vazio, com a porta de emprego aberta, com a porta de emprego fechada, a suribicando como a água. E Jesus está ensinando sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino. Porque quando o reino de Deus é ensinado a você, nunca mais você vai esquecer o reino de Deus. O reino de Deus é diferente de uma placa de uma igreja. O reino de Deus é instaurado e instalado dentro de nós. Aonde nós chegamos, alguém diz: o reino de Deus acabou de se instalar. O reino de Deus acabou de se mover. A mandar abaixo, que aleluia, série canta, canto de calada súbia. A Bíblia diz que Jesus está ensinando sobre o reino. Segundo, Jesus está socorrendo quem tem necessidade de cura. Ele está ministrando sobre o reino. O reino não é comida nem bebida. Bem-aventurados sois vós, quando forem atribulados, quando forem perseguidos, quando forem humilhados. Mas ele está ensinando, mas ele está socorrendo. Olha para esse irmão e diga: o meu Jesus, que é o seu Jesus, é especialista em socorrer pessoas que têm necessidades. A necessidade dessa multidão é cura. E a Bíblia não fala quais são as enfermidades. Naquela época não havia Covid-19. Naquela época provavelmente não existia HIV. Naquela época provavelmente não havia câncer. As enfermidades eram outras, mas elas tiravam a paz de quem estava enfermo. Então Jesus está ministrando o reino, mas ele está observando qual é a necessidade. E a pergunta é simples: você entrou por essas portas, qual é a sua necessidade? Talvez a sua necessidade não é cura divina, talvez não é a coluna que dói, talvez não é o joelho que... Talvez o seu joelho está perfeito, talvez a sua visão está normal, talvez o seu diabetes nem existe, mas talvez a necessidade que você tem é de ter um encontro real com Jesus. Talvez a necessidade que você tem é pegar as suas mazelas e entregar a Jesus e falar: não carrego isso nunca mais. Talvez a sua necessidade é a vida amorosa, então você precisa preparar um varão de Deus, uma varoa de Deus. Talvez a sua necessidade é dinheiro. Isso para Jesus não é nada, porque uma palavra liberada da boca dele muda toda a sua circunstância, muda toda a sua história, muda todo o seu contexto de vida. Então a pergunta é simples: qual é a sua necessidade? A minha necessidade é buscar mais Deus, é matar mais a minha carne, é mortificar mais os membros da minha carne. Aprenda algo aqui nessa noite. Por mais cansado que
você esteja fisicamente, quando a carne te convida para pecar, o nosso corpo ele se revigora. Por mais quebrado que você esteja, por mais cansado fisicamente você esteja, se o diabo colocar um prato para você, o seu corpo revigora. E é por isso que nós precisamos mortificar os membros da nossa carne. Porque vai chegar um tempo que o diabo ou as circunstâncias vão tentar te tentar, e aí não vai conseguir mais. Por quê? Porque você alcançou um nível de espiritualidade que aquilo já não mexe mais com você. A música mundana não fica mais na mente, não faz mais mal a você. Por quê? Porque você alcançou um nível de espiritualidade e a necessidade que você tinha de vencer a música sertaneja, de vencer a música funkeira, lá do mundo hip hop. Ela não tem mais poder sobre a sua mente para a pornografia. Mas se o seu nível espiritual se elevar, o diabo pode pôr os pratos e você vai dizer assim: não, eu tenho uma princesa em casa, eu tenho uma rainha em casa, nada assume me nada séria. Por quê? Porque o seu nível espiritual se elevou. Porque se o Senhor suprir essa necessidade sua que é espiritual, todas as demais serão acrescentadas. Jesus está socorrendo, Ele está curando os enfermos. Não tinha enfermidade que resistia a Jesus. Vai lá e diz: está dormindo, mas eu vim despertá-lo. Lázaro morre e fica 4 dias morto, segundo a doutrina dos saduceus. No terceiro dia se ressuscitasse. Havia um Deus da época que se era adorado e que ele levantava pessoas ao terceiro dia. E por isso foi necessário esperar 4 dias para quando Jesus ressuscitasse Lázaro, ninguém desse glória ao Deus saduceu. Jesus, além de repreender a morte, Jesus entra na vida do gadareno, que tem 6.000 demônios. Uma legião habita naquele moço, ao ponto que ele se corta com pedra. Então a automutilação não é da agora, são os demônios que influenciam para a pessoa se automutilar. A Bíblia diz que ele dormia nos cemitérios. E quem é tomado pelos demônios também come carne de defunto. Por quê? Porque está tomado por uma legião de demônios. Quantos testemunhos nós já não ouvimos de pessoas tomadas pelo diabo, que quando entrava no cemitério ia ter vida ativa como um morto, mas quando ele abria a sepultura, pastor Sebastião, e ia pegar aquele corpo, o Eterno dizia: aqui, o diabo falava: aqui não pode tocar, porque aqui é do homem de branco. Jesus, por 18 anos, ela andava assim, corcunda. Então Jesus começou a curar a multidão, porque Jesus não consegue ver você sofrendo, tendo necessidades e vivendo uma vida reta, e o céu vira as costas para você. Não. O céu está de olho na sua necessidade. Talvez o socorro não venha porque você está orando errado. Então você está dizendo: Senhor, manda. E a oração deveria: Senhor, levanta gente para me socorrer. Levanta gente para socorrer. Levanta gente para socorrer. Levanta gente para socorrer. Porque quem Deus não move para socorrer alguém, não espere que quem não é movido vá socorrer. Quem está aí, diga glória a Deus. Mas o dia começava a declinar.
estava terminando o dia. Então se aproximaram os 12 apóstolos e disseram a Jesus: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem lá e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. É aqui que eu quero pregar. Lugar deserto. E Jesus sai de Betsaida e vai para um lugar deserto. E as multidões vão para onde ele está. Para onde? Para o deserto. E Deus disse para mim: eu vou levar os crentes dessa casa para o deserto. E aí, para que deserto? Para tirar aquilo que o céu não quer que permaneça em você. Outros diriam: Jesus agora vai descansar, porque o lugar é deserto. Não é assim quando você vai para uma chácara? Deserto. Não é assim quando você vai para a praia e não é tempo do pessoal estar lá? Não esqueci até o nome. Não tem ninguém lá. Aí você fala: estou tranquilo, só tem eu para nadar. Aí vem uma multidão e enche a praia. Por quê? Porque o deserto vai ensinar algumas coisas aos apóstolos. Primeiro, não tem onde comprar comida, é deserto. Não tem como pegar emprestado, porque é deserto. Não tem como ligar o Wi-Fi e mandar uma mensagem, porque o lugar é deserto. Mas no lugar deserto, Jesus vai fazer multiplicação. Deus está dizendo: eu vou permitir que você vá ao deserto para eu trabalhar você, para te ensinar a multiplicar no deserto. A Bíblia diz que a cada um Deus dá uma medida de fé. É por isso que na hora que você vai falar algo com alguém, você fala assim: ó, eu tenho fé para isso. Você fala: eu não tenho, porque é a medida que Deus deu ele, e a medida que ele se conforma em ter. Eu tenho dito isso muito para bispo, a bispo não esbarra nisso. Isso pode parar, porque foi a medida que a pessoa recebeu e talvez aceitou aquilo até hoje. Agora, se você pedir algo grande ao Abba fé, ele pode acrescentar sobre a sua fé mais fé. Quem está aí, glória a Deus? Glória a Deus. Porque fé, todo mundo nasce com fé, fé natural. Mas para alcançar as coisas do grande, nós precisamos de fé sobrenatural. Deserto. Jesus está dizendo: eu vou mostrar para esses apóstolos que eu não preciso do lugar favorável para me multiplicar e alimentar uma multidão, seja de quantas mil pessoas forem.